Cara, eu queria propor, Brunão, conversar com quem a gente conversa? Presidente Lula? Presidente Lula. Massa. Queria propor que a gente trocasse uma lei, né? Não sei se é lei, como é que faz isso, mas a gente trocasse aqueles dizeres que tem na bandeira do Brasil por nada acontece feijoada. Que é isso que tá rolando no nosso país, cara. E vamos novamente falar sobre arbitragem. Que... Solta a vinheta, pai. Sejam muito bem-vindos, eu me chamo Pedro Aragão, estou aqui do lado do ator Thiago Lacerda, não, brincadeira, Oi? Vocês viram no CG que é o Bruno Quintino, e a gente vai falar hoje sobre um assunto paia, mas que vocês vão ver até o final com a gente, que é o quê? A gente se prepara, a gente gosta de fazer jornalismo esportivo, a gente se prepara para falar sobre os lances, para ver como é que tá a marcação pós-perda, né, quadrante, agora tem vários nomes bonitinhos para falar as coisas, né? Quem é o lateral direito, o esquerdo, o ala, e no final do jogo a gente tá falando se o Zezinho captou o jogo, ele errou, acertou em todos os jogos. Sabe o que aconteceu hoje especificamente, nesse dia que eu tô gravando? Pra quem não tá ligado de nada. Eu tava na academia. Aí chegou um brother pra mim e disse assim: Pedro, você viu o que aconteceu no jogo entre Fortaleza e Sport? Eu tô de saco cheio com o futebol por causa disso. E esse eu tenho certeza que não é um sentimento exclusivo desse brother. É um sentimento que é compartilhado por vários brasileiros. Porque os inúmeros erros de arbitragem, eles vão tirando um pouco a credibilidade da lisura do esporte. Essa frase foi muito bonita para ter falado assim de uma vez só. Não foi só frase exatamente, você copiou. Vai. Antes de mais nada, a minha proposta para um novo lema, um novo slogan para o Brasil, não é nada contra as feijoadas, apesar de ser muito bom. Rumo ao Hexa, pai, vamos que vamos. Mas falando sério aqui agora... Queria ter a esperança do Bruno. Assim. Eu comprei essa camisa para 2022, tá aqui, ó. Mas então, você falou sobre a perca da credibilidade da CBF e do jogo e na confiança nos nossos árbitros. É incrível porque eu estava conversando com algumas pessoas e falaram exatamente isso. Aquele ponto, você tem sua folga do trabalho, vai lá comer uma coisa, se encontra com alguém na esquina e começa a falar sobre futebol. E eles falaram exatamente sobre isso, que estavam se distanciando, que não estavam querendo assistir os jogos dos seus times, seja Fortaleza, seja Ceará, seja Flamengo, seja Corinthians, justamente porque não estavam se sentindo bem assistindo aquilo. Porque, nas palavras deles, por que eu vou colocar tanta energia, tanto tempo e tanto dinheiro para ir ao estádio em algo que eu não confio que seja certo, seja honesto, que eu vou estar vendo um teatro porque em algum momento o meu time vai perder e vai ser roubado de alguma maneira. E eu queria dizer pro público, em geral, cara, que não é uma perseguição ao time A, ao time B, como parece. É uma falência do futebol como um todo. E essa falência, ela tem culpados. Ela não é algo assim, tipo um acidente. Ai, começou a chover muito, inundou. Que até as inundações também não são acidentes. Mas a gente vê inúmeros casos dos cursos de arbitragem, por exemplo, serem deteriorados, não ter grana para investir nisso, não ter grana Eu tenho que te interromper aqui. Não tem grana para investir na arbitragem, mas tem grana para levar a família, amigos, políticos que não são filiados à CBF para assistir um jogo no Catar. É justamente Tem grana isso, para essas paradas, né? Pois é, mas não tem grana para botar um chipzinho que é bem baratinho, mano, na bola, para ver se a bola passou ou não da linha. Pedrão, sobre esse caso específico aí de Fortaleza, que inclusive, olha como é a ironia do futebol. O Fortaleza leva um gol em condições muito similares contra o Bucaramanga pela Libertadores, na rodada passada, no jogo anterior, em que a bola bate no travessão, entra, sai e momentos depois o juiz já dá o gol. Resolveram rapidinho. Não é que o VAR vai chamar pra ver. O VAR vê que apitou de fato, o chip lá dentro apitou falando, olha, foi gol, foi legal, por favor, dá aí. E foi questão de 10, 15 segundos, talvez 20. Essa tecnologia da linha do gol, sobre ter câmeras específicas para isso, ver se a bola passou ou não da linha, ter um chip para poder identificar qual foi a posição certa da bola, ela existe há 15 anos. Há 15 anos, Pedrão, eu tava ainda no fundamental. Poxa, 15 anos é um tempo aí. Cara, 15 anos. 15 anos.
Há 15 anos a gente ainda tava indo ter a Copa do Brasil, cara. Total. Aí tava mais ou menos 2011, coisa assim. 2011, 2010, era a Copa da África do Sul. Então, assim, nesse tempo todo, não foi capaz da dona CBF conseguir esse tipo de investimento, não é porque falta dinheiro. É porque falta vergonha na cara. É porque não tem um menor tipo de cuidado com o seu principal produto, tá empurrando com a barriga, porque consegue arrecadar milhões todo ano, e tá tudo bem, porque é cômodo, é fácil acontecer isso. Eu queria que esse episódio tivesse o sonoplasta do programa do Ratinho, porque era uepa, rapá, porque é revoltante. Mas antes da gente continuar, queria fazer um adendo, ô Brunão. Diga lá. Brunão, tem um time que esse aí não perde a credibilidade de forma alguma. Esse aí sempre tá com as coisas bem claras e objetivas. Que é o time da Isoquímica, nosso patrocinador, rapaz. cara. O cara que faz isso aqui acontecer. Então, queria convidar você, chega mais, pra gente falar um pouquinho sobre os produtos Meu Lar, que são os produtos que a Isoquímica traz pra facilitar a vida e o cotidiano de você que tá aí do outro lado, tá? Então, você tá lá no seu supermercado, tá andando ali no corredor, bateu uma dúvida, ai meu Deus, o que levar? Não olhe pro concorrente. Concorrente é do mal. Olha pra Isoquímica, cara. Pega o produto, bota no carrinho e leva pra casa, que é satisfação, qualidade na certa. Porque com a Isoquímica, vocês sabem, Brunão? É boa limpeza! Muito massa. Volta, gostou? E dá publi, hein, galera? Voltando, eu queria fazer uma correção. Normalmente eu não falo que eu tô errado, às vezes que eu tô um pouco equivocado, mas dessa vez eu tenho que confessar que tô. Tem um episódio com o episódio proibido do time de fora, se você não assistiu, não veja, que é o que tem o tio Edinaldo Pereira na thumb, e eu falo sobre que a galera não pode reclamar. Porque todo mundo votou no Edinaldo, né? E tal. Você até comenta que foi a votação por aclamação. Todo mundo Mas votou eu nele. acho que a galera pode reclamar, por quê? Porque numa democracia, a gente, mesmo se a gente eleger um representante, ele não fica isento de ser fiscalizado, de ser procurado, de ser contestado, de ser... Então eu venho aqui me retratar em relação a essa fala e principalmente dizer que se o seu time não foi prejudicado, calma, ele irá. É só uma questão de tempo. E o grande exemplo que a gente tem é o esporte. O esporte que foi beneficiado com um erro de arbitragem, que para mim é um erro claro, e para 99% do povo brasileiro é um erro claro. A gente vê ali notoriamente que a bola entrou ao gol e o juiz não deu. Sim. Ele foi prejudicado em outros momentos desse campeonato, dessa temporada. Não só naquele caso do gol do pênalti que ele sofre, né? O jogador do Palmeiras sofre aquele, eu acho um absurdo daquela marcação de pênalti, mas inúmeros outros também. Então, se o seu time não foi beneficiado, ou ele não foi prejudicado pela arbitragem, pelo andar da carruagem, ele irá. E é um apelo que eu faço ao Edinaldo Pereira aqui, deixando todos as vezes que eu briguei, que eu xinguei, que eu reclamei, cara, pelo bem do futebol, como esporte. Porque a gente tá vendo uma geração agora, uma geração que fica no TikTok, nada contra o TikTok, amo. Nada contra o TikTok. Mas uma geração que não tem a capacidade de conseguir passar 90 minutos assistindo um jogo de futebol. Porque não tem emoção, tem que inventar Kicks League lá pra botar plaquinha, poderzinho e tudo. Pra ver se a galera se anima. E aí, eu vou tirando a credibilidade na lisura do esporte, eu vou enfraquecendo ele de tecnologia, eu vou ficando pra trás. Cara, o esporte vai definhar. Existem outros esportes que estão ascendendo, que eles vão tomar esse lugar do futebol, cara. Então, em prol desse esporte que é tão bonito, que carrega uma cultura tão forte, uma história mais que centenária, tão mágica, cheia de histórias bacanas, ele não pode definhar por conta eu não vou levantar falso aqui, porque eu não estou no lugar de juiz, mas por conta de erros que possam ser corrigidos facilmente, cara. Então, pelo bem do esporte, Edinaldo Pereira, pelo amor de Deus, cara, volta a investir numa arbitragem boa, numa tecnologia boa, no qual a gente possa conseguir assistir o futebol sem o medo de estar olhando para aquela bagaça e dizer, cara, eu não sei se eu vou terminar esse jogo puto, não porque o meu time jogou ruim, mas porque ele foi prejudicado, ele não conseguiu ter o seu êxito porque o tio que apita não foi treinado direito, porque o tio que faz o VAR, que opera lá a câmera, não sabe operar a câmera, porque a câmera que filma a linha do gol parece uma TechPix.
O negócio todo borrado, tá entendendo, cara? Ai, que raiva, Cara, meu irmão. Tu vai até ficar com raiva. Mais do que Droga. uma crítica, isso aqui é um apelo. É um apelo pelo esporte que a gente ama. É um apelo pelo que nós fazemos. É um apelo, inclusive, por todo esse investimento aqui, porque já são 9 da noite, cada um poderia estar em sua casa, dormindo com sua família. Mas estamos aqui falando isso porque a gente é apaixonado, a gente é doente por esse negócio, a gente é doente por essa bola. E quando a gente vê isso, e quando a gente vê, inclusive, relatos, como a gente já comentou, de pessoas deixando de acompanhar porque não acreditam mais na lisura do esporte, isso é o amor, o fascínio que acompanha eles desde criança, morrendo. Então, assim, a ganância fala muito alto, cara. Mas não pode ser só isso. Só pra ser justo, né? Eu tô até, inclusive, logo vai sair. Se você tá assistindo no futuro esse episódio, pode ser que ele já exista. Eu tô fazendo um afinal de contas, que é a nossa nova playlist, sobre o caso da Copa de 94, a Copa do Brasil 94, a final entre o Ceará e o Grêmio, que tem um caso de arbitragem polêmica gigantesca. A gente Sim, tá falando de um pênalti no marcado pro Ceará. A gente tá falando sobre uma coisa de 30 anos atrás. E o Ceará foi prejudicado por um pênalti novamente, um dia desses, contra o Bahia, no último minuto, bem questionável, inclusive. Tá entendendo? Então é uma parada que existia antigamente também, só que hoje, cara, com o advento da internet, bicho, não tem muito como esconder. A gente não tem só uma câmera filmando o jogo, a gente tem milhares de câmeras espalhadas pela arquibancada. E não apenas na arquibancada, não apenas na internet, é a questão da tecnologia, do VAR e outras tecnologias que estão disponíveis, mas não são bem utilizadas, ou não são bem, realmente era a palavra, utilizadas. Poxa, o cara tem uma imagem daquela e falar que é inconclusivo. Pela regra, sendo advogado do diabo aqui, pela regra, se ele não tem a certeza, não marca. Ok. Mas tem imagem que dá pra ver a bola depois da trave. Que a trave está justamente alinhada com a linha. Tem uma faixa verde de grama ali. Exato. Então, assim, como é que ela não entrou? Então, enfim, não falando sobre esse caso específico, a gente tá trazendo muito isso, porque foi um caso que entrou nas manchetes, não teve como se afastar disso, mas é um apelo para que nós possamos jogar um futebol sério. Apenas isso, pedir muito, Pedro. Cara, se a câmera ficou me filmando também enquanto falava contigo, eu tô todo tempo assim, ó. Pedrinho da depressão, que triste. Cara, e você? Você também concorda com a gente ou não? Deixa o seu like. Seu like é muito importante pra gente. Se inscrevam no canal, deixe seu comentário. A gente vai levar todos os comentários impressos lá na saída da CBF. Lá no Rio de Janeiro? Lá no Rio de Janeiro. Tu paga a passagem? Na Granja Comarica. Agora o Neymar tá decidindo que é o nosso novo técnico, né? O Mr. Neymar? O Mr. Neymar. A gente agora a seleção vai treinar na Granja Vila Mix, né? É isso, é nóis, gente. Um abraço, tamo junto. Até a próxima. Um beijo no coração de vocês. Não pode fazer nada com as mãos agora, né? Que eu tô meio de facção. Tchau!